Fala galera, Noviti da Colina aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Na última janela de transferências, o Vasco trouxe 9 contratações para o técnico Ramon Dias, mas ainda está observando o mercado para reforçar o elenco. E um nome foi ventilado, Marlon Freitas. A janela está fechada, é verdade, mas a CBF criou outro período para contratações, de 1º até o dia 19 de abril, para jogadores que disputaram torneios estaduais. Se tratando de Marlon Freitas, de acordo com o clube, o valor que o Botafogo considerava negociável pelo volante é de 3 milhões de euros e que se preparava para uma oferta de empréstimo com opção de compra, como publicou o jornalista Lucas Pedrosa. Porém, de acordo com informações da Rádio Tupi, o diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Matos, descarta a vinda do jogador devido ao atleta ser titular e ter contrato em vigor. O técnico Ramon Dias tem deixado claro em entrevistas coletivas que ainda deseja alguns reforços para o seu elenco. Após a eliminação no Campeonato Carioca, não foi diferente e reforçou o pedido por um volante. Pedimos ao clube um volante. Acredito que com o tempo vamos poder tê-lo. Falamos com o clube. Existe o jogador que quero. E vão ver o que podem fazer, comentou o treinador após o jogo contra o Nova Iguaçu. Mesmo com Marlon Freitas descartado, segundo a informação, Ramon Dias e sua comissão técnica possuem uma lista de jogadores que os agradam, segundo a matéria do G. Porém, a 777 não deve fazer investimentos altos por enquanto. Enquanto isso, o elenco vascaíno segue treinando no CT Moacir Barbosa, se preparando para estrear no Campeonato Brasileiro. A equipe recebe o Grêmio em São Januário. Após 2 meses, Julião e mais 2 jogadores do Vasco continuam treinando separado do elenco. Após a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu, agora o Vasco concentra forças na estreia do Campeonato Brasileiro, com a estreia marcada para o dia 13 de abril contra o Grêmio. A queda incomodou a torcida vascaína, que não esperava uma queda nesta fase do campeonato e sonhava com um título em cima do rival Flamengo, o outro time classificado para a final. Uma das principais queixas foi o técnico Ramon Dias, que chegou a garantir que o Vasco chegaria na final do estadual. Ainda em janeiro, o técnico havia descartado um grupo de jogadores dos seus planos. No momento, 2 meses após o veredito de Ramon Dias, 3 jogadores ainda seguem treinando em horários diferentes do elenco principal: o volante Rodrigo, o lateral esquerdo Julião e o meia Marlon Santos. O trio tem ido ao CT Moacir Barbosa e participado de atividades, enquanto o clube define se os atletas serão emprestados, negociados em definitivo, ou se receberão nova oportunidade no Cruz Maltino. Rodrigo e Marlon fazem parte do elenco desde que a equipe principal voltou da pré-temporada no Uruguai. Julião juntou-se ao elenco depois e fez sua última partida na derrota para o Nova Iguaçu no Carioca, no dia 31 de janeiro. Recentemente, o grupo de jogadores fora dos planos da comissão técnica já foi reduzido devido às saídas de Orelano, emprestado ao FC Cincinnati, Zé Vitor, emprestado ao Volta Redonda, Barros e Miranda, emprestados ao Amazonas. Vasco toma decisão sobre contratar novos reforços após saída de Alexandre Matos. Desde a polêmica saída de Alexandre Matos, o Vasco da Gama está sem um diretor executivo de futebol. O clube carioca ainda não definiu quem será o substituto do profissional. A saída dele atingiu totalmente o planejamento da diretoria para essa temporada, pensando nos objetivos do Gigante da Colina em 2024. Vale ressaltar que a equipe ainda tem pela frente a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Vem acontecendo uma verdadeira guerra nos bastidores do clube carioca. De um lado está o presidente Pedrinho e sua equipe, enquanto de outro está a 777 Partners, SAF do Trem-Bala da Colina. Sendo assim, ainda não há um acerto pelo substituto de Alexandre Matos e uma decisão foi tomada a respeito de novas contratações que promete influenciar totalmente nas projeções para esse ano. Isso porque, de acordo com o jornalista Wilson Pimentel, do RTI Sport, nenhuma contratação será feita até que o novo profissional seja anunciado pela equipe de São Januário. Recentemente, os nomes dos ex-jogadores Juninho Pernambucano e Juninho Paulista foram colocados como alvos. Porém, ambos negaram que tenham recebido contatos da atual cúpula vascaína. O profissional ainda contou que a decisão foi motivada por 2 motivos. O primeiro deles é a alta quantia gasta pelo antigo executivo de futebol para fazer as contratações até esse momento. Ao todo, 9 jogadores chegaram. Presidente do Vasco Pedrinho recebe atualização sobre reforma de São Januário.
O Vasco da Gama tem entre as suas maiores honras e glórias em sua história a construção de São Januário, que foi feito com o esforço dos seus apaixonados torcedores e inaugurado em meados de 1927. Porém, há um longo tempo o histórico estádio do Cruz Maltino carece de reformas e modernização, além de uma necessidade no aumento da capacidade para os jogos do elenco profissional. Dessa forma, o associativo do clube busca incansavelmente viabilizar a reforma da colina histórica. Para isso, o processo do potencial construtivo precisa passar pela aprovação de órgãos públicos. O andamento está conforme o esperado. O projeto avançou na Câmara dos Vereadores e a expectativa é de que as obras possam começar ainda em 2024. Além disso, também serão realizadas audiências públicas no próprio estádio e na Barra da Tijuca. Com o novo modelo adotado pelo Clube Carioca, que se tornou uma associação anônima de futebol, o presidente do associativo Pedrinho tem amargurado com uma grande distância das ações realizadas no futebol do clube. Com isso, o que restou para ele foi buscar agilizar esse processo para que os vascaínos possam aproveitar de um estádio mais moderno e mais condizente com os padrões atuais do futebol mundial. E o atual presidente tem conseguido sucesso nessa sua primeira missão como presidente do clube. Em pouco tempo, o processo do potencial construtivo de São Januário obteve grande avanço. Marlon Freitas pode recusar o Vasco e deixar o Botafogo para assinar contrato milionário. Marlon Freitas é, sem sombra de dúvidas, um dos principais nomes do Botafogo, sendo, para muitos, um dos grandes meio-campistas do futebol brasileiro. Ele, que já esteve na mira de gigantes como o Corinthians, vem sendo fortemente cotado para deixar o Botafogo durante essa temporada. Isso porque o Vasco da Gama, arquirrival do Glorioso, prioriza sua aquisição para o meio deste ano e pretende ir com tudo para contratá-lo. Entretanto, o destino do atleta pode acabar sendo outro, já que, além do Gigante da Colina, outra equipe tem monitorado o jogador de 28 anos. Isso porque, segundo a apuração do jornalista Christian Moraes, Marlon é um dos diversos nomes do Fogão que têm sido avaliados pelo mercado norte-americano. Um dos interessados no jogador é o FC Cincinnati, que também trabalha para fechar com o centroavante Matheus Nascimento, outro nome do Botafogo. A ideia dos americanos é convencer o jogador com um alto salário, além de um projeto esportivo visando estabilidade e tranquilidade para o atleta. Pelo Fogão, o meio-campista acumula um total de 78 jogos em apenas 2 temporadas, tendo 4 gols marcados e 6 assistências distribuídas neste período. E você, torcedor, o que acha de Marlon Freitas no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.